Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Tô chegando nessa segunda-feira. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero te desejar uma excelente semana. Um excelente início de semana, para começar, né? Tô trazendo muita notícia do Flamengo. Eu sei que você gosta de ficar informado, muito bem informado, das notícias do Mengão. Então, vou trazer nesse vídeo aqui, né? Claro, vou fazer um apanhado do jogo de ontem, que eu fiquei super aborrecido, mas vou falar do mercado da bola, que tem notícia boa, tem contrato que vai ser assinado essa semana. Vou trazer essa informação aqui, além de muitas outras informações que são de extrema importância para o Flamengo. Então, ó, rubro-negro, rubro-negra, segura aqui na minha mão, cara. Não solta mais não, fica no vídeo até o final para você não perder nada. Você ficar por dentro de tudo. E vem nação rubro-negra. Vamos para as notícias do Flamengo. É o seguinte, antes de qualquer coisa, o jogo de ontem, gente, eu vou dar minha opinião aqui, queria saber de você o que você achou. E eu fiquei decepcionado com a postura do Flamengo. Fiquei decepcionado. E não pense você, meu querido e minha querida, que esse jogo não valia nada, não. Vou falar já da importância dele. Achei que o Flamengo teve muita falta de vontade. Você pode falar assim, mas o juiz ficou picotando o jogo, o pênalti foi duvidoso, até acho que realmente foi duvidoso, tá? Não cravo que foi pênalti, acho que foi duvidoso sim, concordo que foi duvidoso, poderia não ter marcado, né? Eu não marcaria, mas, enfim, isso não é desculpa, gente, não é desculpa. O Flamengo do segundo tempo, inclusive, teve uma preguiça absurda. Mas jogou com o time reserva do Flamengo é muito melhor do que o Curitiba, cara. Por que você me perde um jogo desse? O único ponto positivo que eu fui fazer um apanhado, eu gosto muito, para não ser injusto, buscar números, né? Números. E aí o Pablo ganhou praticamente todos os duelos. Foi importante na construção das jogadas e tal. Isso é dado estatístico. Foi um jogador que foi bem. Mas parou por aí. Só o Pablo, cara. O Hugo que fez alguma defesa e tal. Parou por aí, cara. Parou por aí. Diego Ribas, ó, meu filho. Você já falou que vai se aposentar, Diego. Cara, com todo respeito, a gente já te elogiou, eu te elogiei aqui, agradeci seu serviço, mas, cara, tenta suar essa caminho, correr atrás, o cara não acerta um passe, o cara faz um pênalti horroroso, cara. Vai sair do Flamengo em baixa, cara, depois de tanto tempo no Flamengo. Não dá, cara, não dá, sinceramente não dá. Não adianta você falar assim, que é do futebol, que não sei o que e tal. É do futebol perder, mas aí não dá. Mateuzinho, cara, que falta de vontade do Mateuzinho, cara. Você vai ser titular nunca assim, Mateuzinho. Não vai ser titular nunca assim, cara. Marinho. Aí depois um cara igual Marinho, cara, que a gente dá uma força, o cara, a gente sabe que é um jogador que corre atrás. Aí daqui a pouco sai do Flamengo, vai pro outro time lá, começa a jogar. Parece que a camisa do Flamengo, nesses caras, pesa uma tonelada, cara. O cara não consegue levar uma vantagem sobre o marcador em 90 minutos, praticamente. Como é que é isso, cara? E essa queda na tabela, gente, ela custa, eu já falei isso aqui e vou repetir, só pra gente passar o rodo nesse assunto aqui e a gente partir para as notícias. Segura aí, não sai não, tem notícia importante. Olha, essa queda custa 4 milhões pro Flamengo. E aí esquecendo o dinheiro, porque só pra você entender, o terceiro colocado ganha 45 milhões. Não, ganha 40 milhões. 40 milhões o terceiro colocado. O terceiro colocado ganha 40 milhões. O quinto ganha 36, 4 milhões a menos. Mas o Flamengo tá rico, não precisa de dinheiro. Acho difícil ser alguém que não quer dinheiro. Mas tudo bem. Esquecendo isso, tem a gente, nós, 51 milhões de torcedores, cara. Que temos um dia estressado, a gente tem família, corre atrás, trabalha, aí chega à tarde, à noite, quer assistir o jogo do Flamengo, domingão, você toma aquele gelo e tal. Você vai ver o jogo daquele ali. Nada paga essa nossa decepção, cara. Não é mimimi, não, gente. Tá com mimimi. Não é, cara. Perder faz parte do jogo, mas não tá com aquele ali sem vontade, cara. Vocês concordam comigo? Fica à vontade para não concordar se você não concordar. Você pode escrever aqui, deve. Eu gostaria do seu comentário. O que você achou? Você concordou com aquela escalação? Você acha que o Flamengo foi bem? Coloca aqui, por favor. Não deixe de comentar, não. O seu comentário é muito importante. Eu leio todos, mesmo que você não concorde comigo. Então, assim, fica à vontade para você escrever o que você quiser aqui. Vamos trocar de assunto, tá? Só um adendo aqui, vou mandar um recado para um cara que vive sacaneando o Flamengo, que é aquele Neto, que obriga os caras a chamar ele de craque lá, porque ele foi dar parabéns pro Vasco, pelo acesso ao Vasco da primeira divisão, e falou assim, aspas para ele aqui, parabéns Vasco da Gama, você nunca deveria ter caído para a segunda divisão. Ele parabenizar o Vasco, tudo bem, não tem problema nenhum.
Acho até louvável. A questão é que ele está falando do Vasco e envolve o Flamengo. É que o Vasco é maior que o Flamengo, só na sua cabeça, imbecil. O Flamengo tem uma torcida muito maior que a do Vasco, tem mais título que o Vasco. O primeiro parâmetro, que é a torcida, a torcida é o patrimônio do clube. É o maior patrimônio. Então, como é que o Vasco pode ser maior que o Flamengo, cabeça de baile? Esse tipo de jornalista, gente, é uma coisa abjeta, tá? E, inclusive, eu não vou nem cutucar, porque o canal aqui é do Flamengo, mas eu podia falar que o Ituano foi garfado. Porque com 7 minutos, o cara faz uma falta no goleiro do Ituano, na sequência acontece um pênalti, o cara não dá a falta no goleiro do Ituano. Dá o pênalti e expulsa o jogador do Ituano. Aí é fácil ganhar, né? É fácil ter acesso assim, né, meu filho? E outra coisa, você fala aqui que o Vasco não devia ter caído, futebol é meritocracia. Ele devia ter caído sim. Se ele perdeu uma série de jogos e ficou entre os últimos, ele cai. Como ele, na temporada passada, ele não conseguiu o acesso, é porque ele não mereceu. Ele não fez os pontos adequados. Aprende pelo menos a fazer conta, Neto. Perdão pelo desabafo. Não é nem pelo Vasco, não. Não tem nada com o Vasco, não. A questão aqui é que ele, para elogiar o Vasco, ele tem que falar mal do Flamengo. Vai te catar, rapaz. Vai caçar sua turma, rapaz. Vai caçar sua turma. Vamos falar aqui de Everton Ribeiro, gente. Mudando de assunto aqui, tá? Aqui. O que aconteceu, gente? O Everton Ribeiro, ele tem saiu uma informação aqui. O Felipe Coutinho, ele se machucou, ele sofreu uma lesão. E isso deve colocar, assim, deve sacramentar a ida do Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, que ainda era uma dúvida. Não era um martelo batido que o Everton Ribeiro iria para a Copa do Mundo. Então isso deve sacramentar. Né? O Felipe Coutinho se lesionou lá e tudo, e não vai estar apto. São acho que 6 semanas de preparação e não vai estar pronto. Então vai sobrar aí. Eles disputavam, né, vaga. Provavelmente, se o Felipe Coutinho fosse convocado, o Everton talvez não seria, muito provavelmente não seria. E aí agora se deve colocar o Everton Ribeiro na Copa do Mundo. É uma boa notícia para o Everton Ribeiro. Acho que ele merece. Se quiser escrever aqui o que você acha, mas eu acho que ele merece sim, joga muita bola. E, inclusive, acho até um absurdo ele disputar a vaga com o Coutinho, porque eu acho que na atualidade, não vou falar num contexto geral, né? A gente sabe que Felipe Coutinho também é bom jogador. Mas, na atualidade, para mim, o Everton Ribeiro está jogando muito mais. Na minha opinião. Tá? Na minha opinião, os dois em condições, eu levaria o Everton Ribeiro. Se quiser colocar aí, pode comentar à vontade. Gente, falar aqui de contrato no Flamengo, tá? Que vai ser assinado essa semana. Antes, deixa eu te pedir uma coisa. Você que é rubro-negro igual eu, que assiste os vídeos todo dia, ou que tá caindo de paraquedas aqui, é de graça. Vai aqui embaixo, cara, se inscreve no canal, por favor. Ativa as notificações, porque assim a gente abraça o Flamengo juntos aqui, tá? Todos os dias eu trago informações, então além de você se inscrevendo, você vai ficar informado, você vai saber quando eu coloco o vídeo. Então você vai ficar sabendo de tudo. Aqui a gente bate o papo real. Nessa imprensa bairrista aí, que gosta de elogiar time de São Paulo e sacanear o Flamengo, aqui é Flamengo. Aqui nós somos parciais pro Flamengo. Tem negócio de imparcialidade, não. Aqui é Flamengo, aqui é rubro-negro. Então, dá essa moral. A maioria das pessoas, gente, que me acompanha aqui, que assiste o vídeo, não tá inscrito, cara. Faz isso não. Ajuda o seu amigo rubro-negro e eu te informo todos os dias. Dá essa moral de graça. Beleza? De graça. Ó, só responder uma coisa fora do contexto, que teve muita gente falando de política aqui nos comentários do canal aqui, gente. Eu não permito falar de política. Aí me perguntaram várias vezes, se eu sou de direita, se sou de esquerda, não sei o que, blá, blá, blá. Gente, pra mim, eu sou flamenguista, velho. Sou flamenguista e não falo de política aqui. Se eu quiser, com todo respeito a quem perguntou, se eu quisesse falar de política, eu teria feito um canal de política. Aqui é Flamengo. Você tá entendendo? A minha posição em quem eu votei e deixei de votar não tem nada a ver com isso. Aqui é Flamengo. Aqui é amor máximo ao Flamengo. Vamos falar aqui do Felipe Luiz, gente, que é o seguinte. O Felipe Luiz fechou com o Flamengo, ele aceitou a proposta do Flamengo. Presta atenção nisso. Aceitou a proposta do Flamengo. Tá? E tá aqui, ó. Vou ler para você entender e tirar suas conclusões também. Segundo informações do jornalista Cachê Mota, do site Globoesporte.com, o lateral esquerdo Felipe Luiz aceitou a redução salarial proposta pela diretoria rubro-negra para a renovação do seu contrato por mais uma temporada. É provável
que o acordo seja assinado durante essa semana. Ele prevê redução salarial e gatilhos de premiação com conquistas e foi prontamente aceita por Filipe Luís, que foi titular nas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores da América. Né? O que é que o Flamengo... Acho justo, gente. Acho justo porque o Filipe Luís não tá com aquele pique mais. Né? Se a gente parar para analisar, as duas últimas finais de Libertadores, ele saiu muito cedo do jogo, porque já tá com 37 anos. Agora é um craque, joga de terno. Acho ele importante no Flamengo. Porém, o Flamengo tem que fazer uma articulação, já está fazendo, na verdade, e eu vou trazer mais atualizações, para efetivar o Ayrton Lucas, para comprar definitivamente o Ayrton Lucas. Eu já falei sobre isso aqui. Por quê? Porque o Filipe Luís deve se tornar uma opção em alguns jogos. O Ayrton Lucas deve assumir a titularidade. E, gente, diga-se de passagem assim, né? É bom observar que na final da Libertadores, o Ayrton foi um fator determinante. Tem mais notícia, não sai do vídeo, tem uma última notícia aqui, né? Vou falar do Claudinho aqui, tá? E muito importante a notícia do Claudinho. Então, o Ayrton foi um fator determinante, você concorda com o jogo? Ele mudou o jeito do jogo. O Flamengo estava com dificuldades. O Flamengo abriu espaço, além dele abrir espaço ali, que ele ganha muito bem, ele vai muito bem no 1 contra 1, faz umas tabelas boas, ele proporcionou a expulsão do jogador, né, do Atlético, que aí abriu o caminho para a vitória do Flamengo. Vamos trocar de assunto aqui. Observe se não está inscrito no canal, cara, se inscreve. É o seguinte, vou falar aqui dos bastidores dessa questão do Claudinho, que rola muita especulação e blá, 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 Claudinho vem, Claudinho não vem e tal. Então você vai entender essa situação de uma vez por todas, para você sacar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com o Claudinho, gente. Tá aqui, os bastidores sobre a novela Claudinho e Flamengo são revelados. E essa é a manchete. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o atleta vive grande momento no velho continente. Dessa forma, a única maneira de conseguir concluir a transação com sucesso seria convencer Claudinho a acionar o mecanismo da FIFA. O mecanismo da FIFA, para quem não sabe, é porque lá no conflito, ele está lá na região do conflito, da guerra lá, e aí... a FIFA abriu uma possibilidade dele dizer, olha, eu quero sair por um ano até resolver isso aqui. Aí ele pode jogar no outro lugar de graça, né? Então tem essa possibilidade. Então aí ele continua aqui, né? Seria acionar esse mecanismo da FIFA. Em resumo, esse artifício libera o atleta estrangeiro que está na Rússia ou Ucrânia durante um ano. Ou seja, isso ainda está aberto. Ou seja, o tempo suficiente para acalmar os ânimos do problema entre os países. A informação é de que aspas aqui para ele, o Júlio Miguel Neto, sobre dar aspas aqui, porque já é ele falando, agora você entende tudo. A informação que eu tenho é que o Zenit não deseja vender Claudinho. O Claudinho até tem interesse de voltar ao futebol brasileiro por uma temporada, por empréstimo, mas ele não quer liberar, o Zenit. Ou seja, para contratar Claudinho, Flamengo terá que cortar um dobrado. O atleta possui um bom relacionamento na Rússia e não tem muito interesse em ativar o mecanismo, assim como o Wendel, e finalizou aqui o Júlio Miguel Neto. Então o que está acontecendo aí, gente, com relação a essa coisa toda do Claudinho? Então, o Flamengo tem interesse, o Claudinho, inclusive, já disse em outras oportunidades que tem interesse, é o sonho dele jogar no Flamengo, ele já falou isso, tá? Em outras oportunidades, antes dele ir lá para o Zenit, o Flamengo chegou a contactar o staff dele, a conversar, só que agora acontece o seguinte, ele está voando lá. Mas são dois problemas, ele está bem lá, o Zenit não tem interesse em desfazer do Claudinho, mas por outro lado, o atleta fica meio complicado, porque tem muitas restrições, então ele só está disputando campeonatos locais. Para o atleta também isso deixa o cara meio atrofiado, pode atrofiar a carreira. Então o Claudinho tem essa ciência, certo? Então fica difícil assim essa negociação. Isso pode ter mudança? Sim, porque o Claudinho pode entender isso, fala assim, não, peraí, se eu ficar aqui eu vou atrofiar, cara. Claudinho é campeão olímpico, gente. Claudinho foi protagonista das Olimpíadas, pô. Então, assim, não é um atleta qualquer, então ele tem que pensar na carreira dele. Pode dar certo? Pode, mas não é fácil, gente. Se tiver atualização em relação a isso, ao Claudinho, eu vou trazer aqui, como eu sempre trago com muita transparência para você, tá? Mas no momento que tenha isso, é um Claudinho que não quer
Ele não quer uma treta com o Zenit, porque é uma certa treta. Porque imagina o clima. Ele chega e fala, ó, gente, vou acionar, porque eu tenho direito, vou acionar esse direito aqui de eu sair por um ano. Daqui um ano eu volto. Aí acaba o conflito lá, tudo fica tranquilo. Com que cara que ele volta? Então, assim, tem todo um, né? A não ser que ele chegue a um acordo da gente, ó. Me libera por um ano, quando eu voltar, vou voltar mais maduro, melhor, vai ser até melhor para vocês, vai valorizar meu passe e tal. Pode acontecer. No diálogo, às vezes, você consegue algumas coisas. Mas é importante ressaltar que não é fácil, tá? Não é fácil. Claudinho tá contratado e tal. Tem um caminho para percorrer. Gente, no mais, ó, como eu comecei no começo do vídeo, que a sua semana seja fantástica, maravilhosa. Olha isso, se você não está inscrito no canal, dá aquela moral pro seu amigo rubro-negro aqui, se inscreve no canal, um beijo no seu coração rubro-negro, mas não é um beijo pequeno não, um beijo gigante, do tamanho do Flamengo assim, e eu fui saudações rubro-negras.